Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Hoje, finalmente, estamos trazendo aqui o fechamento do projeto Zulu, a primeira fase do projeto. Terminou até que, enfim, passados 240 dias, a gente tinha uma previsão de 150. Foram 167 pregões de estratégia e hoje, finalmente, acabou a primeira fase. E eu vou trazer aqui os resultados, mostrar para vocês como que ficou a estratégia, o que se desenrolou. E nesse final de semana vai estar recheado de vídeo aqui no canal, que eu já vou postar também os vídeos aí explicando a segunda fase da estratégia que inicia já na segunda-feira. Então, pessoal, finalmente acabou. A estratégia do projeto Zulu, que começou em 20 de abril de 2022, ela tinha uma meta de terminar com 6 meses. A princípio, a forma como eu estruturei a estratégia, ela deveria durar 150 dias. Só que por movimentação do Ibovespa, houve exercícios que foram pulados ali na estrutura da estratégia. E ela foi prorrogada aí por mais 2 meses, fechando com 240 dias, foram 167 pregões, como eu falei ali no início do vídeo. E assim, a estratégia, eu vou mostrar os resultados aqui para vocês, mas é necessário fazer algumas considerações. O propósito principal da estratégia, o objetivo primário dela, apesar da gente visar o lucro, óbvio, não era o lucro imediato, porque esses ativos eles não vão ser vendidos no momento. O objetivo da estratégia era o acúmulo de patrimônio. Então, o que eu raciocinei quando eu montei ela? Eu queria uma forma que me proporcionasse fazer entradas no ativo BOVA11 e que eu conseguisse diminuir meu preço médio ao longo do tempo. Eu tinha um capital na época e eu programei a estratégia para fazer essas entradas via lançamento de puts, usando o conceito de dollar cost average, e assim foi feito. Então, a gente conseguiu. A gente, que eu digo, né, eu sempre coloco isso aí, eu considero que eu tô falando com vocês, que a gente tá junto e nesse entrosamento, e o objetivo ele foi conseguido, né? Eu consegui fazer as entradas, eu consegui pegar um preço médio muito interessante, só que o Ibovespa ele não para, a movimentação do ativo não para. Hoje, como todos estão vendo nos últimos dias, a gente está com a queda bem acentuada do Ibovespa, isso aí refletiu no ETF, na cotação do ETF. Mas não atrapalhou a estratégia de forma alguma, não atrapalhou o brilho da estratégia, o propósito. Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, eu já sabia do resultado já no início da semana, porque como esse exercício ele estava praticamente garantido, eu consegui fechar os dados. Faltava um ou outro ali para fazer um ajuste fino, que eu deixei para fazer hoje, oficialmente encerrando o pregão, que aí fica de uma forma certa, né? E vamos lá. Eu acho que não tem muito o que enrolar aqui. No decorrer do vídeo a gente vai trocando ideia. Antes de passar aqui para os resultados, eu queria mostrar essa imagem para vocês e eu vou voltar nela no final do vídeo. Para mim, se eu fosse resumir o projeto Zulu em uma imagem, seria essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu acerto. Aqui. Essa imagem aqui seria a representação do projeto Zulu. Nela tá praticamente todas as informações, tudo que aconteceu no projeto consta nessa imagem. Aí eu vou explicar para vocês os resultados e a gente vai voltar nela para poder trocar uma ideia, tá? Mas ficou muito bacana. Então tá aqui os resultados do projeto. Tem bastante dados aqui que eu consegui separar em todo esse tempo de operação. Eu fiz questão de anotar tudo que eu poderia anotar que serviria de estatística para poder apresentar no final. Como é um projeto piloto, eu acho que assim são dados bem interessantes e para mim vai servir até de comparação com aquele primeiro vídeo que eu fiz lá atrás da simulação em BOVA11, fazendo a The Will, que é a segunda fase do projeto, e para eu poder comparar se deu certo, se não deu, o que ficou diferente, que a gente tem uma expectativa, né? E é engraçado que até uma curiosidade, no vídeo da simulação do BOVA11, na The Will, o primeiro lançamento ele foi feito em dezembro, e o exercício era de janeiro. E coincidentemente agora a gente vai repetir a mesma coisa, só que eu simulei entre dezembro de 2020, fazendo o primeiro lançamento para janeiro de 2021, e a estratégia ela foi avaliada até janeiro de 2022. Então, o meu propósito aqui com a The Will, que é a segunda fase do projeto Zulu, vai ser um período de avaliação de 1 ano. Né? Se durante esse 1 ano
tudo correr conforme eu imagino, eu vou tocando a estratégia indefinidamente. De acordo com o que eu falei no início do vídeo, o propósito aqui, o objetivo macro é o aumento de patrimônio. É a gente conseguir ir aumentando o patrimônio com o tempo, que eu vou estar usando exclusivamente esses ativos que eu tenho agora e todos os prêmios dos lançamentos de opções que vão ocorrer agora na segunda fase. Então, os prêmios das opções que vão subsidiar a compra de novos ativos, tá? Então vamos passar aqui para os resultados. Primeiramente, quantas puts, quanto que a gente vendeu de put? O capital que ele era para ser empregado era de 20 mil reais. Então esses 20 mil reais foram divididos em 10 lançamentos, cada lançamento de 2 mil reais. Se tudo tivesse corrido da forma como planejado, a gente deveria lançar no máximo 20 mil reais. Só que como pulou o exercício, olha quanto que foi lançado. Juntando todas as operações, R$ 29.080 foi lançado de put. Total de vendas de put com exercício. Então foi 19.394. Esse aqui foi o valor que a gente foi exercido. Era 20 mil, concordam que sobrou aqui, teve uma sobra de capital, que isso aí eu vou explicar daqui a pouco. Foram feitos 15 lançamentos, desde o dia 20 de abril, eram previstos 10. Ficamos 5 lançamentos sem exercício, né? O preço do Ibovespa ele ficou acima da cotação das puts, sendo assim, elas viraram o que a gente chama de pó, foram pro pó. Total de prêmios acumulados, R$ 727,50. Esses 15 lançamentos, eles geraram de caixa de prêmio R$ 727,50. E o que eu fazia com esse capital? À medida que ele chegava na cotação do Ibovespa, do BOVA11, digo, que ele estava acumulado em caixa ali, eu ia lá e comprava mais um BOVA. Aí ia lançando o put de novo. Ele deu o valor da cotação, ia lá e comprava mais um. Durante toda a operação, eu consegui comprar 7 BOVAs 11 somente com capital. Se fizer as contas aqui, dividir, a gente vai ter um preço médio ali de 100 e pouquinho. O dinheiro, todo o dinheiro que era para custear os lançamentos das puts, o notional das operações, eles ficaram aplicados em um CDB. Lá atrás eu iniciei com um CDB de 103%, depois ele mudou para um CDB de 102,5%, que eu tive que mexer no capital, né? Mas me comprometi a estar sempre repondo, corrigido pelos juros. E agora já no finalzinho, acho que foi em novembro ou outubro, eu descobri o CDB do Banco Sofisa, que está pagando 110% com liquidez diária. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, caso alguém tenha interesse de contratar, é bem interessante. Ele tem até um bônus por indicação de R$50. Se alguém fizer o cadastro lá, essa pessoa ganha R$50 e eu ganho R$50. Aí tem a regra lá que você tem que aplicar por 2 meses. Um CDB, uma LCI e uma LCA, no mínimo R$1.000. Aí você ganha R$50, tá? Não é indicação, mas como eu citei, eu vou deixar aqui. A gente teve de rendimento total, juntando todas essas aplicações, R$ 667,66. Sobras de capital. O que sobrou daqueles picadinhos das puts? Porque tinha lançamento que dava 1.920, tinha lançamento que dava 1.900 alguma coisinha, então nunca lançava os R$2.000 certinho, e sempre ficou sobrando essa quantidade na conta que, logicamente, ele estava compondo ali o capital para ter o rendimento, né? Então sobrou aqui R$ 516,62. Se a gente fizer a conta aqui de 19.394 menos 20 mil, não vai dar esse valor. Vai dar um pouco a mais, só que eu vou explicar para vocês por que eu tô colocando esse valor aqui, tá? Quantidade de ETFs que foram comprados com as sobras. Quando foi na quarta-feira, dia 14, foi isso mesmo. Eu tinha lá a sobra de capital que vai dar R$ 606, que é que se a gente fizer as contas aqui o que vai sobrar, mais o que tinha de rendimento. BOVA estava na faixa de 98 com alguma coisinha, eu consegui comprar juntando esses dois valores 12 ETFs de BOVA 11. Aí, o que sobrou? Sobrou R$ 89, que é a diferença desse valor aqui, ó, dos 516, 89 com 38, se eu não me engano, vai aparecer aqui o resultado, tá? Por isso que deu 516 aqui. Mas aí eu juntei a sobra, eu juntei o que tinha de rendimento, que era o que faltava finalizar a estratégia, foi uma coisa que eu não tinha definido o dia que eu ia fazer, mas eu deixei pro final, né, quando tivesse tudo definido, e na quarta-feira eu resolvi fazer essa compra, consegui comprar num preço interessante, e ainda sobrou R$ 89 na conta. Acaba que o capital empregado não foi 20 mil, né, foi 19, tralalá, quase os 20 mil. Quantidade de ETF comprado com exercício,
foram 181 ETFs. Então, esses 15 lançamentos, dos quais 10 deram exercício, eu consegui comprar 181 ETFs. Juntando 181 ETFs com exercício, com 12 comprado com rendimento e com as sobras, e com mais 7 comprado com os prêmios acumulados, chegamos ali numa quantidade total de 200 ETFs cravados. Então a estratégia, ela permitiu comprar 200 ETFs. E até uma coisa engraçada que eu comentei lá no grupo, deixa eu abrir a imagem aqui. Nem coloquei essa imagem aqui porque a gente passou a estratégia inteira trabalhando em cima dessa planilha, por isso que eu nem coloquei, eu já condensei os resultados para poder apresentar para vocês. O primeiro ETF que foi comprado, ele foi no valor de 103,26. E o último ETF que foi comprado, com o que tinha em caixa, foi exatamente com 103,26. No dia lá, o BOVA11 estava com 104 e alguma coisa, 103 e alguma coisinha, e faltava alguns centavos. Eu falei, eu não vou comprar, porque eu vou seguir o planejamento da estratégia. Eu vou comprar exatamente quando tiver caixa. E eu fui acompanhando ali, e ele bateu 103,35. Eu falei, nossa, tá quase. Aí eu falei, você quer saber o que eu vou fazer? Fui lá, coloquei uma ordem a 103,26 e deixei programada. Acabou que no mesmo dia executou. Então, o primeiro e o último ETF foram executados no mesmo valor, né? Eu achei interessante. Acabou fechando a estratégia. Em conta, ainda permaneceu que foi aquela diferençazinha, se multiplicar 12 vezes 98,69 não vai dar o valor do somatório das sobras. Aí acabou ficando ali 89,38 em conta. A rentabilidade financeira, ela deu menos 0,15. Aí fala assim, ih, deu prejuízo a operação. Cara, o índice ele movimenta, em momento nenhum é uma operação de hedge, onde eu falei que se o índice caísse, o preço, a gente não ia ter um prejuízo. Na verdade, eu não tive prejuízo porque eu não realizei. Eu tô com uma cotação aqui com a variação negativa. Normal, segue a vida, a estratégia vai acontecer normalmente na segunda-feira, tá? Então ficou, se fosse contar hoje, pegar os 200 ETFs e multiplicar, ele tá dando uma rentabilidade financeira aí de menos 0,15. Porém, considerando o preço que eu ia pagar no ativo lá no dia 20 de abril, quando eu montei a operação, que foi tem aqui, ó, 109,93, e considerando o PM que a gente chegou agora no final, eu tive um desconto de 9,44%. Então, assim, eu achei fantástico. Para mim, eu interpretei como se fosse um rendimento, né? Eu deixei de comprar ele lá em abril para fazer toda essa movimentação durante 8 meses e consegui comprar ele 9,44% mais barato. Achei um excelente rendimento, né? Fez muito sentido a montagem da estratégia, 9,44 em 8 meses. A previsão de duração da primeira parte, 150 dias, já foi falado. O benchmark, que era o Ibovespa, né? Eu tinha como meta, fora aquela meta macro, vamos colocar aqui uma meta secundária, ficar acima do rendimento do Ibovespa. E nesse mesmo período, o Ibovespa teve uma queda de menos 9,79. Então, olha que beleza, a gente com menos 0,15 e o Ibovespa com menos 9,79. Tem até um livro do Warren Buffett que ele fala que ele não queria ter uma rentabilidade de 30% ao ano, de 20% ao ano. Ele queria estar apenas 10 pontos à frente do Dow Jones. Sempre, era a meta dele, era estar 10 pontos à frente do Dow Jones. A gente quase conseguiu isso aqui, porque se fizer as contas aqui, a diferença em pontos percentuais vai dar 9,94 pontos percentuais de vantagem do Ibovespa. A duração da primeira parte foi de 240 dias. Aí aqui eu peguei uns índices aqui de rentabilidade, o CDI a 110%, que seria aquela aplicação do Banco Sofisa, a própria Selic, a poupança, o IPCA acumulado até dezembro, que eu considerei a projeção da Ambima para esse mês, né? Porque o IPCA de dezembro a gente só tem em janeiro, quando o IBGE solta o dado. Então ele fica bem próximo, dá uma variação pequena. E o próprio capital ali que ficou rendendo na conta, o que ele gerou em comparação com os 20 mil, né? Eu já expliquei isso aqui, porque ele não teve esse rendimento baixo. Como a gente foi descendo, eu fui tendo que fazer retiradas para cobrir os lançamentos, e eu comparei o que rendeu ao todo com os 20 mil, por isso que ele deu esse valor, mas ele estava rendendo uma taxa pós-fixada, ela estava acompanhando
o crescimento desses juros aí, né? De abril para frente a gente teve uma alta da Selic. Aí o que ficou aqui? Um CDI aplicado a 110% ele rendeu 9,38%, a Selic 8,53%, a nossa poupancinha magrinha ficou à frente do IPCA, olha só, 5,43%, o IPCA acumulado até dezembro 2,44% e o Zulu com 3,34%. Interessante que todos se lembram o que aconteceu em julho, agosto, setembro, eu acho que em outubro a gente já começou a ter variação positiva do IPCA, foi uma grande deflação por causa aí do ICMS dos combustíveis, então por isso que o IPCA ele emagreceu bastante nesse período. E aqui ficou bacana que o nosso desconto da operação ele foi superior ao CDI de 110%, ao de 9,38%, então foi um resultado muito positivo, apesar da variação negativa, né? ETFs total, eu já tinha falado, né? Dei um spoiler aí, foram 200 ETFs ao todo. E o preço médio final, quanto que ficou? Se a gente pegar 20 mil menos 89,38, vai dar 19 mil, blá, 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 blá. E dividir por 200, a gente chega num, tcharam, 99,55. Olha que bacana. Abaixou muito esse preço médio. E é uma coisa interessante que foi aleatório. Eu não decidi nada, eu não escolhi, eu não fiz timing, eu não peguei movimento de alta, de baixa, eu não fiz análise técnica, não teve nada, foi simplesmente aleatório. No início da estratégia, eu programei todas as datas de entrada, chegava nas datas, eu fazia as entradas, os lançamentos, na verdade, né? E a gente conseguiu aqui esse excelente preço médio, 9,44%. E até paralelo a esse preço médio, uma coisa que eu até fiz uma postagem hoje no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, segue lá, Investidor Teta Gang também. Quando a gente tem o índice movimentando, você tem pontos de máxima, pontos de mínima. Nós, como investidores e qualquer outra pessoa que esteja investindo, seja um institucional, qualquer pessoa que seja, é praticamente impossível você acertar topos e fundos num período de tempo. Esporadicamente, você acertar uma tendência ali, um topo, acertar um fundo, é viável, consegue. Agora, você fazer isso aí corriqueiramente, vamos falar de probabilidade, é impossível, não acontece. E tem muita gente que gasta uma energia tremenda tentando fazer isso. E eu fiz até um estudo aqui de um ano só, porque se você aumentar essa janela de tempo, esse estudo ele fica cada vez mais sólido. Olha que interessante. Eu peguei BOVA11 de janeiro até dezembro, tá? Aqui começou do final para trás, né? Do presente para o passado. Então eu peguei todas as máximas, eu peguei todas as mínimas e usando uma fórmula aleatória aqui, fórmula aleatória do próprio Excel aqui, do Google Planilhas, eu peguei valores aleatórios, né? E eu peguei um capital X e fiz entradas. Entradas nas máximas, entradas nas mínimas e entradas nos valores aleatórios. Fiz um PM aqui com média ponderada, porque, por exemplo, aqui na cotação de 100,70 eu consegui comprar 100 ETFs. Na cotação de 105 eu consegui comprar 95. Então não é uma média comum, tem que ser uma média ponderada, né? Para você tirar esse PM. E olha que bacana. Se eu tivesse comprado somente na máxima, eu teria um PM de 111,29. Considerando toda essa movimentação aqui. De todos os meses, né? São as máximas mensais, uma entrada por mês. Se eu tivesse comprado na mínima, eu teria um preço médio de 99,94. E se eu tivesse comprado de qualquer forma, aleatório, eu teria conseguido 105,69. E quando a gente faz a média desses três valores, aí aqui eu estou fazendo média, a gente chega em 105,62. E você percebe assim, fala, porra, mas é uma distância muito grande, de 105 para 111, de 90. Cara, mas você não vai conseguir acertar topo e fundo. E vamos pensar, qual que é a regra e qual que é a exceção? A regra é, você está julgando que está no topo, ou você está julgando que está no fundo, você está usando indicadores ali que podem estar todos dando uma confluência para aquela situação, mas você não sabe, você só vai descobrir se você comprou topo ou fundo quando o mercado movimentar para frente. Então, via de regra, por mais que a gente tente achar, a gente acaba fazendo compras aleatórias. E você acertar máximas e mínimas é exceção. Então tá aqui, o que vale mais a pena? Onde que vale mais a pena você gastar energia? Porra, se a gente... Só que isso aqui
Eu estou falando de aportes regulares, tá? Aporte que eu estou fazendo todo mês durante muito tempo. Se você fizer aleatoriamente, você vai conseguir valores bons, tá? É opinião minha, eu acho que a energia que a gente tem que gastar é para poder escolher bons ativos, boas empresas que tenham fundamentos e realizar os aportes constantes ao longo do tempo. Isso aí, nem que seja a vida toda. Aí lá na frente você vai estar num preço médio muito confortável, porque a cotação do ativo ela acompanha o lucro. Então a tendência no longo prazo, se a empresa ela não perder os fundamentos, é subir, normal. Tá? Então aí você vai estar na média ali, ó. É uma situação bem tranquila, eu acho que faz muito sentido, e o projeto Zulu ele acabou provando isso aí, né? Que aí a gente chega agora nessa última imagem para eu poder explicar que eu vou justificar aqui isso que eu estava falando. Então olha só, tá destacado aqui, eu coloquei esse quadrado, que ele representa o range onde o ativo ele se movimentou durante todo o período da estratégia. Então aqui a gente percebe o início dela no dia 20/4, a cotação do ativo está bem aqui. E aqui no dia 16/12, a cotação do ativo está aqui embaixo. Essa linha vermelha, ela representa o nosso preço médio. Então, o preço médio, o preço do ativo está aqui na frente, né? Mais 99,55 conforme foi falado. E se a gente observar, partindo daquele princípio que eu expliquei, da questão da aleatoriedade do preço, de você não ficar muito preocupado tentando se achar topos e fundos, foi conseguido um valor de 99,55 de média, e o ativo ele se movimentou abaixo dessa média 22,75% de toda a movimentação do pregão, de todo os 167 dias de pregão que aconteceu. Deixa eu até colocar essa imagem aqui, que ele tá para cima. Então tá aqui os 167 pregões. De todo esse período, o ativo ele ficou abaixo da nossa média somente 22,75% do tempo. E ele permaneceu acima desse preço 77,25% do tempo. Se a gente pensar em probabilidade, onde que era mais fácil eu acertar o preço se eu estivesse tentando adivinhar? Aqui, ó, eu tenho 22% de chance de acertar, e aqui eu tenho 77% de chance de comprar o ativo acima daquele valor. Então, estatisticamente, com certeza, se a gente estivesse tentando acertar fundos, a chance maior de ter comprado o ativo seria nessa região aqui superior, tá? Só que como a gente usou, além da aleatoriedade, foi utilizado, que a própria estrutura do Zulu, né, foi utilizado os prêmios, foi utilizado o rendimento das aplicações, ele acabou proporcionando. Então foi a união dessas três coisas, né? Rendimentos, prêmio e aleatoriedade. Proporcionando que a gente não compramos o preço médio, obviamente ele não ficou no fundo, mas também não ficou no topo e ficou numa região bem interessante. Do nosso preço médio para cima, até a máxima que o ativo ele se movimentou dentro desse range, ele chegou a ter uma alta de 17,14%, e do nosso preço médio para baixo, ele chegou a ter uma queda de 7,68%. Ele fez fundo lá em 91,90 e a máxima em 116,61. Aí uma coisa assim bacana, que quando a gente amplia a imagem, a gente amplia a visão, amplia o time frame, se eu tirar o zoom aqui, olha só, e eu der sequência nesse range, né, essa linha aqui ela tá no mesmo ponto, ó, tá no 116,61 e 91,90, a gente percebe uma lateralidade do BOVA11 dentro desse range de movimentação, dessa faixa de preço, já tem 4 anos, galera. Desde 2018, o BOVA11 ele tá aqui, ó, ele tá brigando dentro desse quadrado. Isso eu não tinha percebido. Olhando aqui, o pessoal que gosta de análise técnica talvez tenha percebido. E olha só, né? 4 anos ele aqui, ó. Então, o que pode acontecer? A gente pode ter uma grande queda, uma crise, né? Da mesma forma que a gente pode ter uma explodida aqui desse caixote, como o pessoal fala, né? E quando ele rompeu para baixo mesmo, foi por evento de uma crise, que aqui é o auge do Corona Crash, né, do Covid, lá em março de 2020. Aí o que eu peguei? Eu fiz aqui, eu peguei esse mesmo tamanho de range, só que eu considerei só esse pedaço aqui, sem essa parte aqui do Zulu, e eu ampliei a imagem mais e joguei ela em alguns pontos aqui do gráfico. E olha só que interessante de novo. Aconteceu,
de ter essas regiões de lateralidade do Ibovespa. Quando furou, basicamente foram momentos de crise. Então aqui a gente tem uma crise de 2011, que se vocês procurarem na internet, foi uma crise internacional, né, depois do subprime. O subprime aqui, a crise dele, que foi em 2008, deixa eu... não tinha o BOVA11 em 2008, então não aparece. Se a gente jogar o IBOV aqui, ele vai aparecer. Mas aqui, desde a criação aí do BOVA11, a gente teve a crise aqui de 2011. Aqui teve uma outra crise dentro desse outro range, que foi de 2016, a questão aí do impeachment da Dilma. E aqui em 2012 eu não procurei o que foi isso aqui, que eu só lembro da de 2011 de cabeça e a de 2016. Mas assim, eu ampliei isso aqui só pra gente ver por curiosidade, né? Tem até um empresário americano, empresário, humorista, o nome dele, deixa eu pegar aqui, é esse cidadão aqui, ó, Samuel Langhorne. Eita, inglês que me mata. Ele tinha um pseudônimo que chamava de Mark Twain. Então tá aqui, ó, o pseudônimo dele. E tem uma frase que é acreditada a ele, né? Ninguém comprovou se foi ele mesmo que falou, que era mais ou menos assim: o passado não se repete, a história não se repete, mas ela rima. E faz muito sentido quando a gente pensa em ciclos econômicos, a gente pensa em acontecimentos no mundo dos investimentos, porque está muito ligado à psicologia humana. Então, assim, a gente vai ter ciclos muito semelhantes, que eles rimam, né? Apesar de não ser o mesmo contexto, apesar de não ser o mesmo cenário, mas a gente percebe uma certa repetição de eventos do passado. E aqui nessa imagem fica bem nítido isso aí, né? Fica bem interessante. Grandes momentos de lateralidade. Aqui foi de 2009 a 2012, 3 anos. Aqui de 2013 a 2016, 3 anos. E aqui a gente está desde 2018, né? Finalzinho aqui de 2018 até 2022. Nessa lateralidade aí já vai para 4 anos. Não sei o que vai acontecer amanhã. Como eu já falei em outros vídeos, o momento nacional nosso, a gente está muito instável por questões políticas, né? Mas, tranquilo. Deixa eu aumentar essa tela aqui. O objetivo da estratégia é o acúmulo de patrimônio. Por mais que eu esteja no prejuízo financeiro ali, por causa da variação, eu não vou vender, entregar os ativos e tirar o dinheiro, mesmo porque agora na segunda-feira já vai iniciar a segunda parte, e ela que vai proporcionar o acúmulo de patrimônio, né? A primeira fase do projeto Zulu era somente para a gente estruturar, somente para ter um preço médio confortável e a partir dele ir acumulando patrimônio de forma crescente. Eu estou com a expectativa de conseguir a mesma estatística do vídeo do projeto Zulu, da simulação de The Will com BOVA11. Eu vou deixar o card dele aqui no final. Se você não assistiu o vídeo, assiste para você entender. Se você não entende o que foi esse projeto Zulu, procura na playlist aqui os 2 primeiros vídeos que eles explicam bastante a estratégia, tá? Tá bem conceituado lá, acho que tá bem explicado. Os demais vídeos, eles são todos acompanhamento da estratégia. É uma coisa que eu me propus desde o começo de fazer, porque eu ficava puto, cara, de você chegar e assistir o vídeo de algum youtuber e o cara tem um projeto, igual uma vez eu vi o cara montou uma carteira de FR2. Isso aí da época que eu fazia trade com análise técnica, né? Aí, porra, ele ia fazendo as entradas de FR2, um cara conhecido aí no meio, que gosta muito desse setup do FR2, e ele montou a carteira pra gente acompanhando. Eu sei que tinha 3 vídeos ali que mostrou o que aconteceu e depois acabou. Não deu sequência nos vídeos, não deu... Cara, você fica tipo a ver navios, e aí, funciona ou não funciona? Pô, vou ter que me fuder pra fazer aqui, pra experimentar. Então eu tive esse objetivo de fazer uma coisa bem didática, bem amarrado pra ter uma construção assim, parâmetros bem definidos, não ficar nada subjetivo. Eu acho, que agora o mercado mudou, eu vou estruturar de outra forma. Não, a forma foi assim, 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 assim. Foi receita de bolo. Para mercado financeiro, a gente não tem receita de bolo, só que a minha receita de bolo, ela não foi visando um lucro. Ela foi a estrutura da estratégia. Ela teve uma receita de bolo, teve uma forma de montar. Agora, o que vai acontecer, isso aí depende só do mercado, não depende de mim. Então, o objetivo que eu queria, que foi de conseguir comprar o BOVA11
muito abaixo do que lá no dia 20 de abril, foi perfeitamente alcançado. Queria também ficar à frente do Ibovespa? Consegui. Poderia ter tido um lucro agora, apesar que não ia adiantar nada, porque eu não ia vender? Não consegui. O Ibovespa derreteu e faz parte. O mercado financeiro é isso, é altos e baixos. Infelizmente, quem não suporta isso, quem não tem estômago, porque as pessoas elas têm apetite a risco diferentes, né? Então, eu acho que cabe avaliar se renda variável funciona para você ou não. Essa estratégia é uma estratégia conservadora, pelas características do ETF, pela forma como que eu trabalhei aqui, por não estar alavancado em momento nenhum, tinha o capital protegido para fazer a operação, tá? Se você está vendo esse vídeo, se você assistiu a playlist e quer montar, é livre escolha sua. Eu não estou indicando, certo? Vocês acompanharam, vocês viram o resultado e vocês julguem se vale a pena montar ou não. Como a gente está trabalhando aqui com venda de put desde o início, lembrem-se da questão da garantia, tá? Então tem que ter garantia em conta para poder cobrir essas vendas de put. No meu caso, eu tive um período que eu estava com Tesouro Selic, depois eu vendi meu Tesouro Selic e eu comprei uma LCA, coloquei ela como garantia, só que aí a própria quantidade de ativos que eu tinha, ela já estava servindo como garantia. Então eu não estava nem utilizando essa renda fixa minha. E para finalizar aqui, muita gente falou assim, mas por que você não vendeu coberto durante a estratégia? Você já estava com bastante ativo ali, você perdeu de ganhar dinheiro? Realmente eu perdi. Só que o que poderia acontecer? Se eu tivesse vendido coberto, eu ia ter que começar a defender se o preço movimentasse, ou eu entregaria o ativo. Tinha várias possibilidades ali que eu acho que ia bagunçar toda a estratégia aqui, principalmente para mostrar para vocês, tá? Então por isso que eu não fiz isso. Agora, se fosse a minha carteira, eu fazendo, seria válido fazer dessa forma, não tem problema. Vamos supor que eu tivesse vendido a put e eu tava com lucro ali de 90%. Beleza, não tem problema, você pode encerrar. Aí cada um tem que estruturar, mas eu acho que o grande segredo da estratégia é a disciplina de você seguir o que foi proposto no início. Porque senão, se você ficar interpretando demais, ela deixa de ter uma construção objetiva e passa a ter ela vai ser subjetiva. E toda hora você vai mudando, conforme o seu sentimento, conforme o que está acontecendo no mercado. E essas mudanças, eu vejo que em alguns momentos elas vão ser positivas, mas tem outros que vai ser negativa. Aí você vai pensar, podia ter vendido lá em cima, podia ter comprado aqui embaixo. Então, essa situação de ser objetivo é para evitar esse tipo de coisa, para estar imune a esse sentimento de se eu tivesse feito, poderia ter feito. Então, por isso que eu resolvi seguir dessa forma e foi muito bom, foi um treino de disciplina para mim, né? Nunca tinha operado com tanto foco da forma que foi e foi excelente. Só mais uma coisa que eu esqueci aqui, galera, eu vou voltar naquela parte de resultados, fica aí, não sai ainda não. Isso aqui é muito importante mesmo, é a questão do imposto de renda. No meu caso, como eu já tinha prejuízo acumulado, foi zero imposto de renda com todas aqueles 5 lançamentos que a gente não foi exercido. Foram lançamentos com 100% de lucro, então deveria pagar ali um imposto de renda de 15% sobre o lucro. Como eu tinha prejuízo anterior, isso aí foi sendo consumido. Agora, se você não tem prejuízo, e você está montando a estratégia, é interessante você avaliar o imposto de renda, porque talvez ele não faça sentido. Eu não tenho essa resposta. Quer dizer, na verdade eu tenho, né? Se eu fosse pagar o imposto de renda daqueles 5 exercícios, que foi 100% de lucro, eu pagaria R$ 40,20 de imposto de renda, tá? E como sobrou em conta R$ 89,38, então esse imposto de renda ele não comprometeu a estratégia. Eu fiz as contas do preço médio. Caso eu tivesse pago esse imposto de renda de R$ 40 aqui, ele ia subir para R$ 99,75, se eu não estou enganado. Então subiu 20 centavos ali, não prejudicou a estratégia não. No meu caso foi esse, mas assim, né? Foi uma estratégia que ela durou pouco tempo. Talvez se você tivesse alongado ou se tivesse encurtado, daria um resultado diferente. Então fiquem atentos ao imposto de renda para estar avaliando. Não caiam naquele viés que eu já até falei aqui num vídeo. Eu acho que era o viés da autoafirmação, deixa eu confirmar. Viés da autoafirmação não, viés do excesso de confiança, onde você faz as operações e subestima os custos dela, custo de corretagem, custo de exercício e imposto de renda.
No meu caso aqui, esses custos eles são muito baixos, eu pago 99 centavos de corretagem, 99 centavos de exercício, então eles não impactaram nos resultados da estratégia, e o imposto de renda também eu não paguei por causa desse acúmulo de prejuízo, tá? Mas você que está montando a estratégia, é importante anotar tudo isso aí, e esses custos você vai estar somando no seu PM. Vamos supor que entre imposto de renda, corretagem e exercício, você gastou R$ 100, certo? E você conseguiu no seu projeto aí comprar 100 bovas 11. Então se a gente pegar os R$ 100 e dividir por 100, vai dar R$ 1. Você coloca esse R$ 1, você acrescenta ele no seu preço médio. Aí você vai poder tirar a estatística da sua estratégia. Já seu preço médio era R$ 105, ele passa a ser 106 por causa dos custos. Muito importante isso aí. Beleza, pessoal? Então, graças a Deus, finalizamos tudo certo com o Projeto Zulu, primeira fase. A partir de amanhã já vai ter o vídeo do Projeto Zulu, a segunda fase, onde eu vou explicar para vocês a estruturação da operação. Eu estava em dúvida se eu jogava os vídeos nessa mesma playlist, mas eu vou fazer uma playlist nova que aí a gente fica bem organizado, né? Projeto Zulu primeira fase, Projeto Zulu segunda fase. No domingo vai ter um vídeo sobre a planilha, que eu separei para não ficar muito longo os vídeos. Vocês sabem que meus vídeos eles são pequenos. E na segunda-feira, que vai ser a primeira operação, eu vou fazer um novo vídeo mostrando a operação ali, como é que foi montado. A partir da segunda, as operações, elas vão ser mensais e os vídeos também vão ser mensais, tá? O do aqui do Zulu foi a cada 14 dias tinha um vídeo, e na segunda fase, na primeira fase do Zulu, né? E na segunda fase vai ser mensalmente, tá? O acompanhamento ali vai ser bem mais tranquilo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da estratégia, espero que vocês tenham acompanhado, e vamos que vamos, Projeto Zulu, segunda fase. Valeu!